na sua mente? Outra pergunta: qual é a sua lembrança favorita, mais especial de Natal? Qual foi o Natal que te marcou, que você consegue lembrar com a maior facilidade e também com gratidão? E a terceira e última pergunta: em sua opinião, qual é o sentido do Natal? Se pudéssemos fazer um complete a frase, seria para você: o Natal é? Nós estamos aqui para pensar a respeito e para falarmos também a respeito. Eu quero te dizer que o Natal é a concretização de uma promessa. A promessa de Deus é o nascimento de uma profecia. E como eu já pude externar no momento de gratidão e da palavra do Senhor, eu quero que você abra agora comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos ler versículo 6, a respeito do nome do Messias, todos juntos? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, aleluia. É isso que ecoou no céu à terra. O profeta Isaías, a primeira coisa que salta aos olhos ao estudar o profeta Isaías, e principalmente o capítulo 9, é a mensagem de esperança. Porque essa é a mensagem clara e pontual do profeta. E em todo o capítulo 9, essa mensagem vai circular, ela vai permear. Porque o profeta, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para proclamar a chegada do grande rei, de um grande rei chamado, aqui denominado Raio de Luz. E é interessante porque se você ir lá no início do capítulo 9, você vai ver a palavra, o profeta dizendo: mas a terra que estava aflita não continuará obscura, porque virá a luz do mundo. E a palavra, o profeta ainda continua a dizer que nós estávamos em escuridão, o povo estava caminhando em trevas, mas iria vir a grande luz, o raio de luz, para um povo que estava mergulhado nas trevas. E é óbvio que essa luz, ela representava a vinda do Messias, a vinda do ungido, aquele que traria consigo a redenção e a restauração para o povo. E eu e você vivenciamos essa redenção, eu e você vivenciamos essa restauração. É claro que o capítulo 9, ele faz referências aos nomes significativos atribuídos a esse Messias, os quais nós acabamos de falar aqui, os quais nós repetimos em uma só voz. E esses títulos revelam a natureza divina e a autoridade do Messias, a autoridade de Cristo, que não apenas ele iria governar com justiça, mas também ele traria a paz tão desejada para a humanidade. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é Ele que nos dá a paz que o mundo não compreende, a paz que o mundo não conhece, mas que eu e você conhecemos, porque Jesus nasceu em nós, e Ele é essa paz. É quando tudo está um caos, e é isso que Jesus veio, no mundo onde estava um caos, Ele veio para colocar ordem. Eu não estou
interior. Ele veio para colocar ordem na nossa bagunça interior. Ele veio trazer essa palavra de paz às nossas vidas. E o profeta, ele vem enfatizar essa promessa de que o governo do Messias não teria fim. Não teria fim, porque ele assentaria no trono, e esse trono é dele. Ele está dizendo, vai ser estabelecido uma base sólida para a fé, para a esperança do povo de Deus. É essa experiência que eu e você estamos relembrando nesta manhã. Esse capítulo vem nos lembrar que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da promessa divina brilha intensamente, reluz intensamente, trazendo sobre nós o conforto, o afago, a direção para todos os nossos dias, para a nossa trajetória, para aqueles que confiam no Senhor. É por isso que a leitura do capítulo 9 do profeta Isaías nos convida a mergulhar mais profundo, ir mais fundo e contemplar a promessa da vinda do Messias com gratidão e reverência. Eu te fiz pensar com 3 perguntas simples, mas eu preciso trazer à sua memória esse marco na história, porque como eu te disse, no momento da gratidão, a vinda de Jesus, ela marca o antes e o depois. Traz um diferencial, um divisor de águas na nossa vida. Entenda, eu sei que final de ano é uma correria, não é verdade? Eu sei que você está numa correria também, é uma correria. Para todos os lados, é engarrafamento, é fila, não é assim? Todo mundo resolve sair de casa no mesmo horário. E é aquela agitação, a nossa cabeça não para. A nossa cabeça pipoca para todos os lados. Mas a questão é, diante da correria, diante dos afazeres, diante de tantas coisas, nós não podemos esquecer o porquê nós estamos aqui. Nós não podemos esquecer o porquê do dia 25 de dezembro. Para pensar, todo mundo celebra, todo o mundo celebra o Natal, o nascimento de Jesus. Todos param para esse momento, para essa data. Existem datas que marcam a nossa vida. Desde o momento em que você assina um contrato, existe uma data que marcou aquele contrato. Mas pode ser que você não vai lembrar dessa data que marcou esse contrato, você vai lembrar do ano. Mas com exatidão não. E aí os casados aí que vigiem para lembrar a data de casamento, do aniversário de casamento. Os namorados aí que também sejam testados na memória para lembrar a data aí do aniversário de namoro, de noivado. Porque sempre tem aquele no relacionamento que lembra as datas, não é assim? Glória a Deus por isso, tudo é equilíbrio na vida, ainda bem que tem um relacionamento que lembra as datas. Mas existem essas datas que marcam, e olha que a gente ainda esquece. Mas o dia 25 de dezembro, essa data a gente não esquece, sabe por quê? Ela marcou o mundo. Porque Jesus veio para aqueles que estavam no mundo. É por isso que nós precisamos celebrar a vinda do Messias e reconhecer que a vinda dele trouxe um impacto à nossa história. Nós podemos esquecer qualquer outra data, mas esse envio, esse momento na história, nós não podemos esquecer. Nós podemos esquecer de comprar presente, nós podemos esquecer de comprar um abacaxi para o salada de fruta, ou seja lá o que você vai fazer no jantar de Natal, mas nós não podemos esquecer o porquê que nós estamos sentados à mesa das 23h59 para 00 do dia 25. É por causa dele, é só por ele. Olha que como é maravilhoso isso, essa palavra foi me fazendo pensar e ser grata ao Senhor, porque eu falei, Deus, o Senhor veio a este mundo por causa de nós, para nós. Então que nessa manhã a nossa adoração seja para Ele, por Ele, em retribuição àquilo que Ele fez, e que não pare aqui, que continue no dia de amanhã, que continue na terça-feira, até o próximo Natal. Mas não esqueça o porquê que você está aqui. Não se esqueça que é por causa dele, porque ele se deu por nós. Mas eu quero chamar a sua atenção a essa promessa do Messias, porque esse trecho da palavra do profeta Isaías é intitulado A Promessa do Messias.
E todo esse capítulo vem resumir a essência, com uma forma precisa aqui. Ele vem dizer, olha, existe um líder supremo. Existe um líder supremo que ele será como um farol. Ele será o sol da justiça. Ele virá iluminar o caminho. Ele é o caminho. O profeta vem falar desse farol como a esperança. Ele vem trazer essa promessa recheada de significado e implicações profundas. E ele vem trazer como uma poesia. Ele vem ser claro em todas as suas palavras. E assim como Deus fez uma grande promessa a Abraão, Ele também faz uma enorme promessa a Davi. Deus prometeu, primeiramente, fazer de Davi rei. Ele carregava sobre os seus ombros e sobre a sua cabeça essa promessa. E segundo isso, através de seus descendentes, chegaria o Rei dos Reis. Nasceria o Rei dos Reis. Este rei não governaria apenas Israel, mas todo o mundo. E não apenas ele governaria o mundo, mas salvaria todas as pessoas do mundo. Mas as promessas não se cumpriram imediatamente. Porque se você parar para pesquisar e pensar, revisitar a sua memória das leituras bíblicas que você já fez até aqui do Antigo Testamento, você vai ver que Davi ele teve que esperar 15 anos para que ele se tornasse rei. Teve uma espera aí da promessa. Então, se teve essa espera para que Davi se tornasse rei, também teve a espera para a chegada do Rei dos Reis, como o menino Jesus. Mas a promessa era que ele iria nascer de uma mulher. Gênesis 3,15, Isaías 7,14, Mateus 1,20, Gálatas 4,4, vem reforçar toda essa palavra, é isso que eu estou te falando. Desde os primórdios, desde o início, Deus prometeu que enviaria um Salvador. Gênesis 3,15 fala da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, assim como Apocalipse vem fechar essa palavra. Desde o início até o fim existe uma palavra de que teria uma semente de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isaías 7,14 profetiza o nascimento virginal. Cumprindo essas profecias, Jesus nasce de uma mulher, Maria. Conforme o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo 20, vem dizer, e Paulo também em Gálatas, como eu já disse, capítulo 4, versículo 4. Tem o cumprimento dessa palavra, de que ele nasceria de uma mulher. Mas o que eu acho interessante é porque Deus, o plano era de Deus. Ele havia estabelecido como, aonde e quando. Entenda uma coisa na sua vida, Deus vai estabelecer como, aonde e quando, sempre. E Deus fez isso. Deus preparou a pessoa. Deus preparou o lugar. Deus preparou o momento, porque era dele a promessa. Era dele a promessa. Então nós sabemos que ele nasceu de uma mulher, de Maria. Mas nós sabemos também que ele nasceu em Belém. Porque a palavra vem nos dizer, o profeta Miqueias 5,2 previu que o Messias nasceria em Belém. Mateus 2,1 e João 7, versículos 41 e 42, confirmam que Jesus cumpriu essa profecia ao nascer na humilde cidade de Belém. Mas ele nasceria para cumprir um plano perfeito. Qual é o plano? O plano perfeito? Ser crucificado e ressuscitar. E a palavra também nos confirma isso, de que ele seria crucificado. E o que eu acho mais lindo é que do início ao fim, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, refletem a vinda do Messias. Porque Salmos 22, do versículo 13 ao 18, o salmista ele descreve vividamente o sofrimento do Messias na cruz. Mateus 27, versículo 35 e João 20, versículo 25, confirmam as profecias sobre a crucificação, a respeito de que elas foram cumpridas. Jesus, o Cordeiro de Deus, suportou o peso dos nossos pecados para nos redimir, para nos justificar. Mas a palavra diz que ele não apenas seria crucificado, ele ressuscitaria, porque é um plano perfeito.
Se não fosse um plano perfeito, ele não iria ressuscitar. Ele continuaria morto, mas é um plano perfeito e ele ressuscitou. Salmos 16, versículo 10 e Salmos 49, versículo 15 antecipam a vitória sobre a morte, dizendo que o túmulo não poderia prendê-lo, não iria limitá-lo. Em Marcos 16, versículos 6 e 7, proclama a ressurreição triunfante de Jesus, cumprindo as Escrituras e oferecendo a esperança a nós da vida eterna. Olha o caminho, percebam o caminho, e sem falar que a ressurreição, o nascimento de Jesus, a ressurreição, prepara o mundo para a salvação. Para a salvação. Nascido em um mundo confuso, ele chegou para colocar ordem na nossa bagunça. Ele chegou para colocar ordem no nosso interior. O cristianismo oferece ao homem uma resposta ao seu problema de pecado, ao seu problema de confusão na mente, ao seu problema que interfere em toda a sua conduta como pessoa, como ser humano. Jesus nasceu neste mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21 vai dizer isso. E a palavra em 1 Timóteo 4,10 vai dizer: Ele é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ele é o Salvador de todos os homens. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Ou seja, a salvação é para todos, mas recebem quem crê. Recebe quem crê. É por isso que na carta de Timóteo, a primeira carta, valida essa fala. E nós podemos entender, portanto, que através do Evangelho de Jesus Cristo, Deus oferece ao homem, e o homem aqui eu estou falando do ser humano, o poder necessário para ser o que de outra forma ele não poderia ser salvo. É Cristo que nos oferece essa salvação. É Cristo que se faz ponte a essa salvação. E graças a Deus pelo seu dom indizível, o Salvador Jesus Cristo, que se Deus deu por nós para nos dar salvação, porque 2 Coríntios 9,15 vai nos dizer isso. Então entenda, não é um tipo de bagunça de Natal, não é embrulho de papel de presente no chão da sala, não é as louças sujas na nossa pia no final da ceia de Natal. Não é a respeito disso. Ele veio para as nossas vidas bagunçadas. Ele veio para restaurar a nossa história. Isso é que é Natal. E Mateus 1, 21 diz que Jesus veio para salvar as pessoas do pecado. Isso significa, veio para nos salvar do erro, das nossas decisões erradas, para nos tirar do campo da vergonha, para ressignificar a nossa vida. Ele vem para trocar a nossa bagunça pela esperança, pela paz e pelo amor. Ele foi como é a promessa. E Ele continua sendo a promessa da nossa vida. A promessa de uma nova vida. E o nascimento de Cristo revela o amor de Deus. Revela o verdadeiro amor de Deus. Entenda uma coisa. Deus não precisava de pessoas perfeitas para cumprir o seu plano. Ele não precisava. Ele precisava de que suas vidas fossem organizadas e arrumadas. Ele não precisava, perdão, que suas vidas fossem organizadas e arrumadas. E às vezes a gente olha para a gente e pensa assim, não, deixa eu colocar tudo em ordem. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Para que eu possa responder a Jesus. Você sabe muito bem dessa expressão. Venha como estás, mas não permaneça. Deixa Deus te tratar, deixa Deus curar a sua vida. Venha desorganizado do jeito que você está. Para que a presença de Deus coloque no lugar aquilo que está dentro de você. Para que você possa experimentar esse tempo de transformação, esse tempo de salvação. Entenda que Ele tem a promessa de fazer parte da nossa vida e de colocar em ordem o nosso mundo interior. E quando eu falo a respeito dessa data que é celebrada em todo o mundo, C.S. Lewis ele vem confirmar muito essa fala que eu trouxe a vocês. Ele vem dizer a respeito do cantar, do festejar,
Porque Deus nasceu, Ele vai dizer, em todo mundo nós vamos comemorar isso. Mas nós não podemos esquecer do real sentido do Natal. Não podemos. Precisamos todos os dias ser filhos e filhas agradecidas. Por termos a vida eterna. Porque é isso que move, toca o coração de Deus. E sabe o que isso traz ao meu coração dessa data não ser esquecida? É porque existem histórias que não morrem. E essa história, ela não morreu. Porque como eu disse para você, foi um plano perfeito. Porque se não tivesse sido um plano perfeito, essa história teria morrido no passar dos anos. Há 2000 anos atrás. Você já parou para pensar nisso? Há mais de 2000 anos atrás? Nós ainda lembramos dessa história. Guarde isso no seu coração. Existem histórias que não morrem. E existe essa história que não morreu. Que vive. E que sempre será contada. Você vai contar aos seus filhos, você vai contar aos seus netos. Mas conte que o Natal não tem nada a ver com o Papai Noel. Mas que tem a ver com Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nosso Salvador. Não é o ho, ho, ho. Mas Ele vive, Ele reina. Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz. É Ele. É esse som que precisa ecoar. E você vai dizer, pastora, mas você está acabando com o sonho das crianças. Não. Eu estou trazendo um sonho que é maravilhoso para a vida das crianças. Para a tua vida. Para a tua vida. Eu não estou falando do São Nicolau, de Papai Noel, não, que dava presente às criancinhas. Eu estou te falando do melhor presente que veio a essa terra, que é Jesus. E essa semente precisa brotar do nosso interior. Assim como essa semente vinha dessa mulher para pisar na cabeça da serpente, essa semente precisa brotar no nosso interior. Para dar passos firmes do Evangelho, para falar a respeito desse verdadeiro Natal. Entenda isso nessa manhã. O primeiro Natal foi celebrado no céu e na terra. Anjos e homens se alegraram. A palavra vai dizer que eram os homens na terra, mas também os anjos no céu. Quando Jesus nasceu, nessa manhã, nós estamos aqui celebrando o nascimento. E à noite estaremos em família celebrando o nascimento. Mas o céu também estará em festa. Essa é a união do céu com a terra na celebração. Essa é a junção. A palavra vem nos contar. Na pequena cidade de Belém, na casa do pão, nasceu o pão da vida. Isso é lindo demais. Isso é lindo. Eu fui lendo essa palavra, o Espírito Santo foi falando no meu coração. Eu falei, Deus, obrigada. Porque o verbo eterno, pessoal e divino se fez carne. Porque a tua profecia se cumpriu. Naquela noite nasceu o sol da justiça. Deus se fez homem, o eterno entrou no tempo. O eterno entrou no tempo. Pensa o que é isso. No lugar atemporal, ilimitado, ele entra no tempo. O imenso esvaziou-se. O exaltado entre os anjos humilhou-se. O que era adorado 24 horas se despiu de toda a sua glória e se humilhou. Sendo o rei dos reis, fez-se servo. Sendo rico e dono do mundo, tornou-se pobre. Sendo transcendente, nasceu de uma virgem. Esse é o grande mistério do Natal, que ainda hoje nós celebramos. Celebramos porque Ele está vivo. Está vivo e no trono. Está vivo e vai voltar. Está vivo em nós e entre nós. Passeia em nosso meio e passeia em nós. O Natal deve ser celebrado pela família, mas também por nós como igreja. Todos os povos devem adorar o Rei da Glória, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração, porque Ele é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Senhor dos senhores, a nossa copiosa redenção. Ele é a nossa paz, é a nossa justiça, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa herança. Nele temos vida abundante, vida plena,
Porque Ele veio para nos dar, Ele é a própria vida eterna. Ele é a própria vida eterna. E é por isso que nesse tempo de celebração, nós somos convidados em família, ao assentarmos ao redor da mesa, a trazer e agradecer. E eu quero nesse dia desafiar o seu coração, porque eu sei que você está com muita expectativa, assim como eu também estou. Mas que quando você estiver hoje ao redor da mesa, seja com a família, seja com os amigos, eu sei que você vai fazer a sua oração agradecendo a Deus pelo alimento, como um bom cristão, como um bom filho. Mas comece a agradecer pelo Natal. Comece a agradecer a Jesus, dizendo: obrigada pela tua vida, obrigada pela tua presença em mim. Porque se nós estamos à mesa, nós falamos muito da mesa no momento de ceia, mas hoje também é dia de mesa. Entenda que a mesa é mais do que uma mobília na sala de jantar, na área de estar. Mas é um emblema de comunhão. E hoje é uma comunhão familiar. Você sabe muito bem que a mesa é o lugar onde a família se reúne para comer, para conversar. É o palco de boas palavras, mas também é um lugar apropriado da gente olhar olho no olho. Está ali, próximo. É o cenário de oração, mas também precisa ser o lugar de louvor, o território de encorajamento e também de desconstrução. O salmista, ele vem falar a respeito da família ao redor da mesa. E ele vai dizer que a esposa, como um elo de ligação da família, congrega os filhos. Ao redor da mesa tem renovo. Ao redor da mesa tem restauração. Ao redor da mesa cultiva-se a amizade. Aí você vai entender, porque eu sei que você tem essas crises, porque eu já vivenciei essas crises de falar assim: é só no Natal que a família se reúne, depois fica o ano inteiro se engalfinhando. Aí no Natal manda o WhatsApp lá no grupo da família: o que é que nós vamos fazer? Sempre tem uma família assim, eu sei disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A mesa é esse lugar da desconstrução e da reconstrução. É olhar olho no olho. É tempo de renovo também estar à mesa. É o de cultivar a amizade. É lugar também de pedir perdão. A gente tem que aproveitar esse tempo de Natal, que as pessoas ficam mais sensíveis. Porque é onde todo mundo pede perdão para todo mundo. Aproveita, pede perdão. Mas e os outros 364 dias do ano? Se não for bissexto. Os 363 dias, se for, meu querido, em nome de Jesus, faça a sua parte. Faça a sua parte como um bom cristão. Mas tem esse tempo ao redor da mesa para vivenciar esse tempo de encorajamento, de ter as mágoas ali tratadas, de ter o coração restaurado, de olhar olho no olho, de ter pecados confessos e perdoados, fraquezas superadas e fraquezas vencidas. Sabe por quê? Essa mesa é o camarim da graça. É o camarim da graça. Porque nessa mesa que as máscaras são tiradas e novos recomeços ali começam a acontecer. Entenda isso. A mesa não pode ser substituída nem abandonada, porque é na mesa que o milagre acontece. Então é Natal, então celebre ao redor da mesa, perdoe ao redor da mesa. Se necessário for, carregue essa mesa o restante de todos os dias do ano, para que você não esqueça desse tempo de restauração, para que você possa viver em paz de uma forma familiar. A mesa é símbolo de diálogo. Ela abre portas para a comunhão. Ela ataca o isolamento, o individualismo. A mesa, ela tira os membros da família de suas trincheiras pessoais. Porque é nesse momento que você fala com o filho: vem jantar. Sai do quarto, desliga a TV do videogame, larga o celular, agora é momento em família. É isso que é o poder da mesa. Olha o poder desse dia. Então aproveite esse dia. É só assim que a gente arrasta as pessoas dos seus quartos climatizados, com ar-condicionado. É só desse jeito que tira os filhos dos aparelhos de lazer, da solidão. É só dessa forma para estar ao redor da mesa. Porque é a mesa que representa o lugar de fortalecimento e comunhão com Deus. E é por isso que hoje, nessa manhã, você está ouvindo a respeito disso,
para que nessa noite você possa colocar em prática. E entender que se nós estamos ao redor da mesa, é porque Ele nos proporcionou isso. Entenda isso. Não é apenas uma ceia farta, mas sobretudo, é para darmos graças a Deus por Jesus Cristo. Pelo seu Filho, por Ele ter dado a nós, por amor a nós. Porque Ele veio até a nós para ressignificar a nossa vida, para nos conduzir de volta ao Pai, para nos ensinar à mesa o caminho e para nos conduzir de volta ao Pai. Guarde isso no seu coração. Eu sei que muitos de nós preparamos os adornos, os enfeites da nossa casa para a chegada do Natal. Eu sei que 30 dias, 40, 60 dias antes, algumas casas já estavam iluminadas. Eu sei disso, porque você viu, eu também vi. Mas deixa eu te falar uma coisa, não se esqueça de preparar o seu coração. Eu sei que a gente tem todo aquele cuidado de mesa posta, de pensar no cardápio, em tudo isso. Eu também faço isso. Mas não esqueça de, em primeiro lugar, preparar o seu coração. Porque esse é o lugar que Jesus quer estar. Esse é o primeiro lugar que Ele quer chegar. Que Ele quer encontrar nesse dia. Alegre-se. Alegre-se, assim como os magos do Oriente alegraram-se em Jesus, adoraram a Jesus, colocaram seus tesouros nos pés de Jesus. Reconheça que Ele é o Rei Todo-Poderoso, o Deus digno de ser adorado, aquele que veio para dar vida por nós, pecadores, a fim de que nós pudéssemos usufruir dessa vida eterna. Vamos nos alegrar nesse dia. Vamos nos alegrar, porque não tinha lugar em Belém. Por isso que eu estou te falando para preparar o seu coração. Porque muitas pessoas não vão receber. Muitas pessoas não vão estar preparadas para receber. Mas que você, eu, nós estejamos preparados para receber. Não tinha lugar em Belém. José e Maria não encontraram lugar em Belém. A cidade estava lotada. Você sabe desse fato, desse momento histórico. As hospedarias estavam indisponíveis. E olha que nem existia aplicativo para você ver disponibilidade. Mas estavam indisponíveis. A hora de Jesus nascer estava chegando, havia chegado. E por não ter encontrado um lugar entre os homens para nascer, Ele nasceu em uma estrebaria. Por não ter encontrado um lugar entre os homens, Ele nasceu num abrigo de animais. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, não nasceu em um palácio, mas numa manjedoura. Aquele que é o Criador e dono do mundo, não nasceu em um berço de ouro, mas em um berço de palha. Aquele que dirige os céus e a terra, e cujo governo está sobre os seus ombros, eu volto a dizer, esvaziou-se e tornou-se um infante. Naquela noite em Belém, nasceu a luz do mundo. A estrela da manhã, o sol da justiça. O anjo de Deus desceu do céu e anunciou aos pastores. Anunciou aos pastores. A palavra que a Kate leu, Lucas 2:11. Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. A profecia lá atrás. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo, o Senhor. Sabe o significado da palavra, do nome Cristo? Você já parou para pensar que os evangelistas vêm falar a respeito de Jesus? O apóstolo Paulo, em sua carta, em todos os momentos, ele vai se referir a Jesus como Cristo Jesus. Nos evangelhos, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, Cristo Jesus. Porque o Cristo é o significado do Deus ressurreto. Cristo mostra o propósito, que Ele veio para morrer, mas ressuscitou. Jesus cumpriu o propósito como filho, mas Cristo morreu e ressuscitou. Por isso que a palavra, e o apóstolo Paulo conheceu a palavra como Cristo. Cristo ressurreto. O evangelho chegou até a Paulo como Cristo ressurreto. Como Jesus que ressuscitou, e é por isso que ele fala de Jesus como Cristo Jesus. Ele vem trazer a concretização do plano perfeito.
Sabe o significado? Quando a gente fala doutor, mister e assim vai? Porque traz o objetivo ali da jornada, da caminhada, é isso, Cristo. O evangelista Lucas vem dizer, os anjos vêm dizer, porque Cristo, que é Cristo Senhor, nasceu. Está falando, olha, o propósito nasceu. Ele já nasceu, mas com um propósito de morrer. Mas ele vai morrer e vai ressuscitar por amor a nós. Você consegue entender a profundidade dessa palavra? Entenda e grave isso no seu coração. A mensagem natalina que vem do céu tem a sua centralidade, não nos anjos, e nem em Maria, e nem no Papai Noel, nem nos enfeites que brilham nas janelas ou na cidade nessa época de Natal, mas em Jesus. Em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. Essa palavra está nos dizendo de Lucas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor. Esse é o anúncio nessa manhã, porque Ele nasceu, Ele é o Salvador, o Cristo Jesus, nasceu na cidade de Davi. Entenda isso, para isso, Deus moveu todo o Império Romano. Por isso que eu te disse que Deus preparou o lugar. Pode até ter sido para nós um lugar inesperado, mas Deus preparou o lugar, porque Deus moveu todo o Império Romano, a fim de que um recenseamento fosse feito. Com isso, a jovem Maria, que estava grávida em Nazaré, na Galileia, ela subiu para as montanhas de Belém, na Judeia, para procurar, porque José era um belemita, e deveria alistar-se na sua cidade natal. A palavra de Deus, ela não falha, ela não pode falhar. A profecia precisava se cumprir. Não tinha lugar, mas existia uma palavra. Não tinha um lugar, um local para nascer, mas existia uma profecia. Por isso que eu quero que você guarde isso no seu coração. Ele é o Deus da promessa. E se eu e você temos uma promessa, Ele vai preparar o lugar da promessa para mim e para você. Ele vai. Quando o propósito é dele, fique tranquilo. Ele continua no controle. Como eu disse na palavra de generosidade, Ele proverá o cordeiro, Ele proverá a manjedoura, Ele proverá a estrebaria. Fica tranquilo, porque assim foi com Jesus. Mas Jesus, Ele também foi anunciado pelo anjo como Salvador. Ele recebeu o nome de Jesus exatamente porque veio salvar o seu povo dos seus pecados. Entenda uma coisa, Ele nos salva, não pelo exemplo, nem pelos seus ensinos. Isso é óbvio, é de grande valia, é para nós, norteador da nossa trajetória. Mas Ele nos salva pela sua morte. Foi a morte de Jesus que nos trouxe a salvação. Entenda que o nascimento de Jesus marca essa trajetória, porque Ele nasceu para morrer, mas Ele morreu para ressuscitar. Essa é a trajetória perfeita. Ele nasceu já como um sacrifício, por isso, Cristo. Ele já nasceu como sacrifício. Ele nasceu como um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Ele nasceu como nosso substituto. Por isso que nós precisamos ser gratos ao Senhor nessa manhã. Precisamos. Ele carregou em seu corpo o nosso pecado. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi ferido, transpassado pelas nossas transgressões e iniquidades, a fim de que nós pudéssemos receber o dom da vida eterna. O céu ecoou, Ele é o Cristo. Os anjos anunciaram, Ele é o Salvador. O Salvador é o Cristo, o Messias prometido. A eternidade prometida na história. Entenda isso, a sua vinda foi planejada na eternidade e prometida na história, falada na história. Os sacrifícios no tabernáculo, os sacrifícios no templo eram sombra do sacrifício perfeito. Sombra é uma coisa, sombra é apenas o reflexo. Tudo isso que nós vemos na palavra no Antigo Testamento foi sombra para que o sacrifício perfeito pudesse vir e concretizar a profecia.
O Messias é o centro da eternidade, é o centro da Bíblia, é o centro da história, é a figura central nos decretos de Deus, é a figura central da igreja, Ele é a figura central dos céus. É isso que nós estamos dizendo nessa manhã. Nós estamos colocando Ele no centro. Nós cantamos isso, seja o centro, seja tudo. Ele é o centro. Tudo é dele, por meio dele, para ele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O princípio e o fim da redenção. Todas as coisas do tempo e da eternidade convergem com ele. Tudo. Todas as coisas nele subsistem. Ele é o Cristo, desejado de todas as nações. E é por isso que nós celebramos a chegada dele. Nós temos um número significativo de gestantes. Hoje nós temos 2 aqui, não é verdade? 2 maravilhosas, que eu vi. Mas eu sei que existe a expectativa da chegada. Existe a expectativa. Existe a preparação da chegada, né, minhas amadas? O coração fica ali, ó, alegre e contente para saber o rostinho, por mais que tenha toda a tecnologia, né? Mas fica com aquela expectativa de saber cada detalhe, cada traço. Existe uma data, uma expectativa, uma estimativa da data entre tal e tal semana para a chegada. Para pensar a respeito da vinda do Messias, o nascimento do Messias, o desejado das nações, o nascimento desejado, a chegada desejada, a chegada que havia sido falada lá atrás, e que chegou o dia. Chegou o dia das expectativas serem superadas, dos olhos contemplar a face do Salvador, dos nossos olhos poder ver o Messias ungido de Deus. Por isso que essa expressão desejado das nações mexe muito com o meu espírito, porque todos os dias nós precisamos desejar a Cristo, todos os dias precisamos desejar a presença dEle. Ele é o Senhor do universo. Ele tem a rédea da história em suas mãos. Igreja, essa palavra nessa manhã é de verdadeira adoração a Ele, para dizer quem Ele é. É por isso que nós estamos aqui, esse culto é para Ele. Você saiu da sua casa, você se preparou nessa manhã para dizer quem Ele é na tua vida, para verdadeiramente falar: Pai, obrigada, porque Tu és um presente indescritível. Me faltam palavras para dizer a seu respeito, mas o Senhor é o presente que ecoa na minha vida, porque esse presente ecoou na cruz do Calvário dizendo: está consumado. Esse presente fala, esse presente ouve, esse presente vê, esse presente se movimenta em nosso meio. E esse presente veio para dizer isso. É o maior presente que alguém poderia receber, é a salvação por meio de Cristo Jesus. Mais do que enfeitarmos a nossa casa, as ruas e as cidades, é sabermos que existe uma luz dentro de nós, que antes nós estávamos apagados, estávamos em escuridão, caminhávamos em trevas, mas hoje existe essa luz que brilha em nós, através de nós. Ontem, eu me mudei quarta-feira, e aí colocando as coisas em ordem, eu acho que é a terceira vez na vida que eu me recobro a memória, que eu liguei um pisca-pisca em casa. E aí eu lembrei que o ano passado eu tinha colocado um pisca-pisca dentro de um vaso que eu tenho, que a minha mãe me deu de presente. E aí, com umas nozes, e esse pisca-pisca ficou, olha lá, ó. Eu nem liguei. E quando eu comecei a desencaixotar as coisas, eu falei assim: oh, eu vou ligar. E aí o pastor Felipe é todo tecnológico, né? Eu liguei lá na tomadinha bonitinha, aí passou, quando eu fui ver, já estava um temporizador na tomada. Que aí eu não preciso ir lá ligar, entendeu? Ele contabiliza e liga sozinho. Falei: oh, meu Deus, graças a Deus por isso. E aí ontem eu achei interessante porque eu tenho um vizinho que ele está com a fachada toda cheia de pisca-pisca, de cima. E óbvio que eu fiquei pensando, falei: Deus, é interessante. E sem nenhum problema, que se eu tivesse mais, eu teria colocado também do lado de fora, mas eu só tinha um, entendeu? Não teria iluminado tudo também. Mas eu fiquei pensando, porque o meu estava dentro da sala assim, ó, dentro de um pote. Eu falei: Deus,
como é que o Senhor pode falar com as coisas tão pequenas do dia a dia, não é verdade? Eu falei, Deus, eu preciso ser igual esse pote, cheio de nós com esse pisca-pisca dentro. Eu falei, sabe por quê, Deus, que eu estou falando isso com o Senhor como meu pai? Porque uma coisa é eu colocar pisca-pisca do lado de fora da minha casa, para que todos saibam que tem luz do lado de fora. Mas outra coisa é eu saber que eu tenho um pisca-pisca dentro da minha casa, todo dia olhar para ele e falar, está iluminando dentro da minha casa primeiro. Eu sei que tem hora que a gente quer se preocupar com a fachada. Eu sei. Mas deixa essa luz brilhar aqui dentro, ó. Porque é tão bom você chegar em casa, abrir a porta da sua casa e ver aquela luzinha amarela que dá um aconchego, sabe? E você fala assim, olha, eu tenho uma luz dentro da minha sala, eu tenho um pisca-pisca dentro da minha sala, que é uma fita de LED também, né? Você fala, eu tenho um pisca-pisca dentro da minha sala. A melhor coisa é você saber, pode ser que lá fora não está vendo, mas você sabe que dentro tem. Você sabe, e olha que eu posso te dizer, que se eu chegar lá do outro lado da calçada da Beira Rio, eu consigo ver aquele amarelinho dentro da minha sala, porque eu sei que existe alguma coisa lá iluminando. É isso que Deus quer de nós essa manhã de véspera de Natal. Existe uma luz que foi liberada sobre as nossas vidas, é a luz deste mundo que é Jesus Cristo, e Ele quer brilhar dentro de você e através de você. Então permita isso nesse dia. Ah, meu querido, se você iluminar por onde você passar, pode ter certeza que muitas pessoas vão seguir os seus passos, não porque são passos perfeitos, mas porque sabe que você reflete Jesus, porque você segue os mesmos passos que Jesus, e se você tem luz, você vai iluminar os passos também dessas pessoas. Faça isso, permita essa luz brilhar aqui dentro, porque se começar aqui dentro, lá fora vai ver também, fica tranquilo. E se você estiver preparado para iluminar aqui dentro, você também vai estar preparado para iluminar lá fora. Entenda isso nessa manhã. Ele é a luz do mundo. Está consumado. Foram 3 dias de silêncio. Foi 3 dias de silêncio, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele tinha a promessa de ser o sol da justiça. O sol anuncia a chegada de um novo dia. E quando ele ressuscitou, ele estava anunciando a profecia, dizendo, eu sou o Messias, o ungido do meu Pai. E eu vim cumprir a profecia. Eu vim cumprir e presentear a humanidade com a vida eterna. Com a vida eterna. Nós precisamos dar glória a Jesus. E aqui eu já finalizo a minha palavra. Nós precisamos dar glória a Jesus e fazer dele o centro do Natal. É uma celebração festiva, mas é para o Rei dos Reis. Para o Rei dos Reis. Jesus nasceu em uma manjedoura, viveu como carpinteiro, morreu numa cruz, mas ressuscitou gloriosamente para nos oferecer o banquete da salvação. É por isso que na noite de Natal nós estamos diante da mesa. Diante da mesa. Que prevaleça, guarde bem isso, igreja, que prevaleça a verdade sobre o mito, porque Jesus é a verdade, o Natal é Jesus, que Ele prevaleça, Rapidamente, quero ler algo para vocês. Fernando Pessoa, no seu inesquecível poema Em Linha Reta, ele vai dizer, ele confessa estar cansado de semideuses, porque não encontrou alguém grande o suficiente para, com dignidade, assumir-se humano. E por isso, mesmo sempre contraditório, muitas vezes fraco e outras tantas vil, o caso é que todos nós gastamos a vida buscando a grandeza. Jamais admitimos que somos um paradoxo, mortais e imortais ao mesmo tempo, santos e ao mesmo tempo pecadores, luzes que muitas vezes enchemos a sala com nossas sombras, tão magníficos e tão pequenos. Paradoxalmente, o único ser realmente grande fez-se humilde e viveu por 33 anos em um dos lugares mais pobres de sua região. Mesmo sendo o Criador, uma vez humanizado, aprendeu o ofício de carpinteiro para se sustentar. Mesmo sendo adorado por anjos,
recebeu humilde o escárnio dos homens e jamais se defendeu, ainda que tivesse todo o potencial destrutivo em suas mãos. Ele é onipotente, mas não tem a empáfia de poder, que leva à prepotência. Sua onipotência, o poder máximo que se pode imaginar, levou a ter misericórdia dos impotentes. Sua perfeição tão somente o aproximou dos imperfeitos. Sua santidade o apaixonou pelos pecadores. Sua grandeza encheu seu coração de compaixão pelos pequeninos. Sua justiça o encheu de misericórdia pelos injustiçados. Eis a verdadeira grandeza. Aliás, o poder ganha um sentido maior e mais bonito quando, capazes de destruir, dominar, aniquilar, escolhemos restaurar, construir, abrir mão, simplesmente por amor. Este é Deus. Esse é Jesus, que poderia ter feito tudo ao contrário, mas que fez tudo por amor. Fez tudo por amor porque a essência dele é de Deus e é amor. E pensa sobre isso. Faça um questionamento a respeito desse texto que eu acabei de ler para vocês, do poeta Fernando Pessoa, da teologia em linha reta. O grande torna-se ainda maior quando se apega por amor aos humildes. O pequeno torna-se insignificante quando se arroga da grandeza que não tem. Jesus se fez servo. Jesus se fez homem. Foi humilde. Tudo isso para nos mostrar o que é o amor. E por amor a nós. Eu não sei como é que está o seu coração, mas meu coração está latejando de gratidão a Deus. Por reconhecer quem Ele é nas nossas vidas. Não foi um favor, foi amor. Não foi um favor, porque o favor a gente pode cobrar depois. Mas foi por amor. Foi por amor. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, mas é um cumprimento de uma promessa divina. Cada detalhe foi planejado por Deus para nos redimir e nos reconciliar com Ele. E hoje nós somos convidados a refletir sobre esse significado, esse acontecimento na nossa vida, dentro de cada um de nós. Para contemplarmos esse momento, reconhecermos a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecer na cruz o seu amor sacrificial. E na ressurreição encontrarmos a esperança e a vida eterna. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Que esse seja um entendimento que venha fortalecer a nossa fé. Os nossos passos. Até a chegada do final de ano, até a virada do ano e até o próximo Natal. É isso que Deus quer, que nós venhamos carregar dentro dos nossos corações. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E eu quero te convidar a um tempo de adoração ao Senhor. Eu quero te convidar a um tempo de adoração. Você não recebeu tagzinha nenhuma de convite. Você não recebeu nenhuma notificação no seu celular para você trazer um presente num embrulho lindo e com um laço nessa manhã. Mas eu preciso te dizer que o maior presente que você pode agora entregar ao Senhor é a sua adoração, é os seus lábios, dizendo quem Ele é para você. Não precisa ter vergonha com quem está do seu lado. Faça a tua parte como um bom filho e como uma boa filha. Mas não perca a oportunidade de agradecer a Deus Pai, por ter dado o seu único filho por amor a nós. Porque Ele nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi. A profecia se cumpriu. O governo está sobre os seus ombros. Ele veio para estabelecer a paz. O seu governo não terá fim. Ele está sentado no trono, à destra de Deus Pai. Ele contempla a minha e a sua vida como filhos e filhas. Se nessa manhã, se você se reconhece como um bom filho e uma boa filha, eu quero te convidar agora a agradecer o seu Pai, a dizer obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada pelo teu amor revelado em Cristo Jesus. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, porque Ele veio para me ensinar o que é o amor. Ele veio para me ensinar o que é sacrifício. Ele veio para me ensinar o que é oferta agradável ao Senhor. E que nessa manhã o meu louvor suba, Pai, como aroma, como oferta até o trono de glória. Que a minha adoração suba até o Senhor. Oh, igreja,
Comece a dizer: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Aqueles magos vieram do Oriente e ouviram dos anjos que o Salvador havia nascido. Eles haviam preparado o presente para Jesus. Então esteja preparado para entregar o seu presente ao Senhor nessa manhã. Não se preocupe com o embrulho, não se preocupe com o laço, não se preocupe com a forma, só entregue a Ele. Quem está do seu lado não pode fazer por você, porque o presente é seu. Apenas abra os seus lábios agora, abra os seus lábios, do seu jeito mais simples, comece a dizer obrigada. Se você não sabe o que dizer, comece a dizer obrigada, Pai, obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Você que está na sua casa, comece a agradecer. Se você está na sua sala, se você já está na cozinha preparando, comece a agradecer o Espírito Santo. Deixa a glória dele invadir onde você está. Deixa essa luz dele invadir onde você está. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque em Ti nós encontramos a esperança, porque em Ti nós temos a vida eterna. Nós temos o entendimento da força. Nós crescemos em fé, Deus. Nós podemos Te adorar, Pai. Nós temos, Senhor, a oportunidade de renovar o nosso compromisso contigo, com aquele que cumpriu todas as promessas para a nossa salvação. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor se revelou a nós em amor. E nessa manhã nós estamos nos revelando ao Senhor em amor também. Obrigada, Pai, porque o Teu sacrifício lá na cruz se revelou a nós e nos levou a esse lugar, Deus, de filiação, de sermos chamados filhos e filhas. O presente, Deus, foi de recebermos uma nova identidade. O presente de Natal foi de recebermos uma nova identidade, uma localização, um endereço, Pai. E de sabermos o endereço também para o qual nós iremos um dia, que é a eternidade. Obrigada, Pai, porque nós não estamos vagando nesse mundo, mas nós temos uma jornada, nós temos um objetivo, nós temos uma missão e um propósito, Pai. E é cumprir, Deus, a Tua palavra, é cumprir o chamado, e é em amor, em humildade, é sermos servos assim como o Senhor foi servo. O Senhor se despiu da Tua glória, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, estava com Deus, mas desceu a essa terra para provar o Seu amor a nós. E nós queremos Te agradecer, Espírito Santo. Nós queremos Te agradecer, Jesus. Obrigada por ser um sacrifício vivo para toda a humanidade. E nessa noite, nessa manhã, a nossa voz sai do nosso peito para reconhecer quem o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Seja tudo em nós, seja tudo por nós, Pai. E que o Senhor permaneça brilhando dentro de nós, a Tua presença, irradiando em nós, Pai, por onde nós viermos passar. Assim nós oramos, em Teu nome, amém, e graças a Deus. Permaneçam em pé. Nessa manhã tem alguém que está aqui conosco, que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, como resposta, como um presente, e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Você deseja ter essa presença maravilhosa na tua vida e ter a sua história transformada por completo. Se tem alguém aqui nessa manhã, ergue uma de suas mãos.